Boa tarde, meus amigos do Rio Maframix. Estamos para mais uma entrevista ao vivo e seguindo aí a nossa linha desse final de ano, entrevistando pessoas de Mafra, Rio Negro, para a gente fazer um bate-papo aí do que aconteceu em 2018. Chegamos na reta final do ano e hoje o nosso convidado, com muita honra, o enfermeiro Márcio Fábio Silva, que é da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Mafra, né? Márcio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Só corrigindo, só da Vigilância Epidemiológica. Só da Vigilância? Da Sanitária, não. Então tá certo. Obrigado pelo convite. Então, corrigida aí a sua apresentação. Márcio, como é que foi o 2018 aí, já que estamos indo para o último mês do ano, né? Dezembro está às portas aí. Como é que foi o geral aí desse ano? Falando especificamente sobre vacinas, sobre imunológicos, que foi a nossa proposta de fala hoje, podemos dizer que positivo para o nosso município, porque toda a equipe, todos os funcionários, e quando eu digo funcionários, eu estou falando das unidades básicas de saúde, dos SFs, onde a gente conta com uma parceria muito grande com o agente comunitário, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro e com os demais membros das equipes. Quando se trata de vacina, são eles a nossa referência. Então, a vigilância estrutura o serviço, organiza a dinâmica de trabalho, mas são eles que efetivamente vacinam. Então, todo o sucesso se dá a essa estruturação da saúde que Mafra tem neste momento. Tá certo, Márcio. Enquanto a gente conversa, eu vou ligar aqui o meu Facebook, para as pessoas que eventualmente quiser fazer uma pergunta ou pedir algum esclarecimento, você pode fazer agora, durante a entrevista, que a gente vai repassar para o Márcio ao vivo. O Márcio, antes de nós entrar aqui no ao vivo, nós conversamos que alguns anos atrás, eu lembro que a gente tinha vacinação na padaria, no mercado, no posto de gasolina, em vários locais, para atender as pessoas. E de uns anos para cá foi reduzido somente para os postos de saúde, para os locais ali, nos ambientes de saúde, né? Com essa mudança, os números continuaram dentro da expectativa? Teve mais, teve menos? Qual que é a sua avaliação? O que nós podemos confirmar que esta mudança dos locais de vacinação não alteraram os números. Até porque, simultaneamente, aumentou-se o número de unidades de saúde. Então, se fazia em vários locais, em supermercados, postos de combustíveis, mas não se tinha tantas unidades de saúde. Por exemplo, Mafra hoje está com 100% de cobertura de SF. Então, todas as localidades do município têm uma unidade de saúde de referência. Antigamente, não. Então, a gente se obrigava a fazer vacinações em locais não ideais, não adequados para um procedimento desse, por não termos uma estrutura física. Hoje o município tem. Então, o município pode se dar ao luxo, ao benefício de ter uma unidade de saúde, ter um posto de saúde em diversas localidades e trazer essas pessoas para a unidade de saúde para serem vacinadas. Lembrando que quando se vacinava em postos de combustíveis, supermercados, você estava expondo a pessoa a locais não ideais para um procedimento desse. Então, você dava-se uma vacina por um lado, mas corria o risco de expor a pessoa a uma infecção por não estar sendo vacinado no local adequado. Muito bem. Normalmente, o governo federal ele cria um programa de vacinação atendendo aí todas as demandas do Brasil todo, né? Em Mafra, existe algum caso específico de doença que não tem cobertura de vacina? Ou essas doenças, essas vacinas que são cobertas pelo Ministério da Saúde, ela atende toda a demanda? Existem as doenças que em algum momento já teve no Brasil, ou que estão em supervisão, tem vacinas pelo Ministério. Então, assim, o cronograma ou o calendário vacinal do Brasil é um dos mais completos do mundo. Então, neste sentido, as pessoas não estão desabastecidas. Onde existe o risco da doença, o governo está inserindo a vacina. Nos últimos anos, ele introduziu o HPV, a meningo para adolescentes, que antigamente não tinha cobertura. Então, à medida que se vai fazendo estudos e os números vão aparecendo, também vai se ampliando o número de vacinas. Então, hoje na região, todas as doenças estão cobertas pela... As doenças que existem, vacinas... Estão cobertas. Estão cobertas. Qual que é o trabalho da secretaria ali de vocês, da Vigilância
epidemiológica, né, que fala, para essa campanha, essa conscientização para a nossa comunidade mafrense? Quando se fala em vacina, todos os municípios, inclusive o nosso, seguem um cronograma federal. Então, quem organiza o calendário vacinal é o Ministério da Saúde, e todo município segue este calendário. Cada município tem a liberdade de fazer ações para intensificar essa campanha, ações para chamar essas pessoas para serem vacinadas. Mafra, a cada ano, faz uma coisa diferente, porque a gente percebe que algumas coisas já não são tão atrativas. Alguns anos atrás, todo o período de campanha de vacina, nós colocávamos brinquedos nas unidades. Hoje a gente já vê que criança já não se interessa, em geral, por um pula-pula, uma caixa de bolinha. Então é mais fácil um tablet para ela do que um brinquedo desse. Então a gente já viu que isso não está chamando a criança para a unidade. Até porque a criança não vem sozinha. Ela precisa de um adulto que traga. Então, quando a gente fala que a campanha de vacina não atingiu os números desejados ou que poderia ser melhor, não é culpa da criança. É culpa do adulto, do pai, da mãe, do responsável, que deixou de trazer. Mafra, nessa última campanha, mudou um pouquinho a estratégia, pensando em atingir as crianças, e sobre a coordenação da nossa coordenadora, sobre a supervisão da nossa coordenadora, a enfermeira Francis Lee, fomos nas unidades de creches, com algumas fantasias, falar sobre a vacinação para essas crianças. Então, algumas crianças vieram no dia da campanha, a Frozen esteve lá na minha creche, o Super-Homem esteve na minha creche, porque ela lembrou do dia que foi feita a ação. Bem como também, pensando em algumas pessoas que muitas vezes não podem vir na unidade em função de horário, fomos em algumas creches no horário do encerramento das aulas para vacinar essas crianças lá, desde que tivesse um responsável junto com a criança. Então, porque a gente sabe que alguns saem da creche correndo e já tem que ir para um outro trabalho. Então, o leque de possibilidades de vacinação no município foi bem intenso. Nós já vimos conversando anteriormente. Então, Mafra, todas as unidades de saúde funcionam das 7 da manhã às 4 da tarde. Uma vez por mês, a maioria das unidades funciona num horário diferenciado, que aí algumas se estendem até 8 horas da noite, outras se estendem até às 10 da noite, uma vez por mês, que a gente define como saúde do trabalhador, mas fica aberto para vacina também, bem como o dia D, que é o sábado, que daí é a nível nacional, que as unidades ficam abertas das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, a possibilidade de ir numa unidade, a gente acha que existe. Não vai algumas pessoas que ainda têm um entendimento errôneo sobre a importância da vacina. Márcio, uma coisa interessante também é que essas campanhas elas têm uma data específica para acontecer durante o ano, né? E aí é onde tem as campanhas, as publicidades em volta. Nesses períodos fora da campanha é possível vacinar? E aí eu te pergunto mais uma pergunta: para quem é adulto também dá para fazer essa vacina? Como é que é o... Assim, a campanha, quando se fala em campanha, basicamente se fala em reforço de vacina. Existe um calendário vacinal, onde a criança toma vacina ao nascer, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e 3 meses e 4 anos. Então, este calendário acontece o ano todo. Esses pais, esses responsáveis pelas crianças, precisam ficar atentos para fazerem essas vacinas de rotina, que a gente chama de vacina de rotina. Quando existem essas campanhas, são ações específicas, então é chamado um público específico para uma vacina específica. Então, quem precisa da vacina, que está no cronograma federal, ela pode buscar a unidade o ano todo, respeitando as faixas etárias, porque tem vacinas que são específicas para uma determinada idade, porque depois disso não tem mais imunidade, não vai gerar imunidade, então é tomada na idade correta, baseado nos estudos de quem descobriu a vacina. Muito bem. Em relação aos adultos, é focado bastante na febre amarela, hepatite B e o tétano. Então, essas são vacinas que estão disponíveis nas unidades, em geral, sem problema de abastecimento, porém, os adultos têm uma certa resistência. Então, é um pouco mais difícil você cobrar do adulto. Porque quando se trata de criança, tem até uma questão legal. O pai e a mãe podem ser acionados pelo conselho tutelar porque ela está negligenciando o atendimento à criança. A criança não tem poder de decisão, o adulto tem. Então, o adulto não é obrigado a fazer.
Ele é recomendado, mas se ele diz que não faz, não faz. Algumas empresas já entendem que um trabalhador vacinado é um trabalhador que possivelmente não vai adoecer com tanta facilidade, que cobra na contratação. Gostaria de que você trouxesse as suas vacinas em dia. Então, pelo menos essas, que é hepatite B, febre amarela e antitetânica. Quais são as vacinas nessas duas faixas etárias, para criança e já a terceira idade ali, mais negligenciada, que as pessoas mais, ou melhor, menos vão vacinar? É assim, quando se trata das vacinas infantil, nós não temos grandes problemas. Em geral, a gente consegue uma abrangência boa, significativa, que é o 95% que o Ministério preconiza. Quando se fala de adulto, febre amarela é complicado, até porque é uma vacina recentemente colocada no calendário. Antigamente ela era indicada apenas em áreas endêmicas, áreas que estava correndo o risco de ter a febre amarela. Antitetânica, as pessoas não têm entendimento, elas acham que não precisam. Então, muitas vezes só vão tomar quando se machucam, quando tem um acidente, um ferimento, é que aí, por indicação médica, a unidade de saúde, na UPA ou no hospital, indicam fazer a vacina. Então, nós temos esses dois grandes problemas. Hepatite B, para os mais jovens, eles já tomaram na infância, então eles já estão com essa vacina em dia. Só as pessoas de mais idade que talvez não tenham tomado. E qualquer adulto pode chegar no posto de saúde e falar: olha, eu nunca tomei vacina, quero ver o que dá para fazer. Mas assim? Qualquer pessoa, desde adulto quanto criança, se ela não tem uma carteirinha que comprove quais foram as vacinas que ela tomou, se ela não sabe que tomou ou não consegue comprovar, as vacinas que naquela idade seja possível fazer serão feitas. No caso do adulto, hepatite, febre amarela, antitetânica. Aí a criança, cada idade tem uma condição. Por exemplo, assim, uma criança que não tomou a meningo de 2 meses, ela não vai tomar os 6 anos. Então seria o leque muito grande para a gente estar falando nesse momento. Mas essas orientações a gente dá para o responsável quando chega na unidade. Muito bem. Uma outra pergunta que a gente até comentou um pouco antes, algumas pessoas não vão tomar vacina, né? Em alguns momentos a gente já ouve: eu não vou tomar vacina porque eu vou ficar doente, né? Ou se eu tomar essa vacina aí, é para mim morrer, né? Qual que é o preconceito, qual que é a maior reclamação, ou a queixa das pessoas, ou a desculpa para não tomar vacina? Olha, são várias as justificativas, tá? Isso parte do medo da injeção, principalmente no público masculino, que ainda tem esse receio do medo. Algumas pessoas acharem que não vão adoecer, então elas não têm noção da gravidade de algumas doenças, e comigo não acontece. Então o ser humano ainda tem essa falha, ele acha todo mundo morre, menos eu. Então nós conversávamos anteriormente, para quem está na faixa dos 40, 50, 60 anos, provavelmente conviveu na sua infância com uma pessoa com paralisia infantil. Hoje você não vê pessoas com paralisia infantil. Então, não ter a doença presente na tua vida, no ciclo de amizade, faz você não ter medo. Então, antigamente, tínhamos medo porque convivíamos com alguém com uma deficiência física em função da falta da vacina. Então, acho que isso também é um outro fator. Mas que, para a epidemiologia, é positivo. Se não temos a doença, é porque o programa de imunização está sendo eficaz. Porque senão as doenças estariam aí. E o Brasil é um país que, graças a Deus, no caso do sarampo, nós estamos livres do sarampo há muitos anos, mas porque as campanhas têm sido eficazes. Se não tem essas campanhas, nós estávamos perdidos. Estávamos sujeitos à doença. Então, assim, aquela pessoa que não toma a vacina, seja qual for a vacina, no caso dela entrar em contato com esse vírus, provavelmente ou possivelmente ela vai adquirir essa doença, porque ela não tem imunidade. Há 200 anos atrás, ou talvez um pouco menos, homens com a nossa idade, que já seriam idosos, estariam morrendo, né? E a gente vê que hoje as pessoas estão vivendo muito mais, só que elas esquecem que para chegar, teve vários fatores que desencadearam uma qualidade de vida. E a vacina é uma dessas, né? Sim. As pessoas morriam, doenças banais, doenças que hoje a gente até não... A gente conhece na literatura, mas que a gente não vivencia. Mas essas doenças foram erradicadas em função da melhoria da ciência, da descoberta de medicamentos, inclusive das vacinas. Então, quando se fala em imunização, o nosso país pode dizer que está à frente de muitos outros. Porque além de termos a vacina gratuita, diga-se de passagem, porque hoje
esse leque de vacinas que o Ministério tem são todas gratuitas. Ninguém paga nada numa unidade de saúde. Vacinas que custam, dependendo da vacina, R$500. Se for fazer uma clínica particular, nós temos disponível no SUS. Gratuitamente. Gratuito. Chegando ao fim da nossa entrevista, nosso bate-papo, eu pergunto para você quais são os projetos para o próximo ano. Olha, quando se fala em imunização, nós trabalhamos baseado no calendário nacional. Então, início de ano, em geral, o Ministério informa quais serão as datas e quais serão as estratégias, quais serão as formas de divulgação das campanhas, e aí sim o município se organiza. Mas lembrando que o nosso município, neste momento, está bem estruturado em termos de saúde, então nós podemos ficar tranquilo que qualquer ação desenvolvida ou planejada pelo Ministério, nós teremos condições de pôr em prática em nosso município. Ô Márcio, você comentou comigo, agora dezembro tem aí uma campanha para HIV, o combate, como que é? Na verdade, 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate ao HIV, né? A AIDS. E na nossa fala, como eu trabalho direto nesse programa, a gente precisa falar porque assim, as pessoas estão se contaminando, estão adquirindo vírus em relações de todos os gêneros, as homossexuais, as héteros, então, e estão se contaminando por descuido básico. A gente sabe que a forma de prevenção é o uso do preservativo. Preservativo, um outro insumo que é distribuído gratuitamente em todas as unidades. As pessoas podem chegar na unidade e pegar à vontade, e mesmo assim a gente está tendo um número significativo. Mafra hoje tem em tratamento, em acompanhamento, 150 pessoas. Este ano nós tivemos 15 novos casos, então a gente pode dizer, como estamos no mês 11, a gente está tendo mais de um caso e pouquinho por mês. Por mês. Isso é grande. É grande porque são pessoas, algumas descobrem no exame de rotina, outras descobrem já doente. E se descobriu doente é porque ela já está com o vírus há um tempo significativo. E talvez transmitindo para outras pessoas. Talvez não, com certeza. Se ela tem o vírus, não faz tratamento, não toma o famoso coquetel e mantém relação sem preservativo, a probabilidade dela estar transmitindo esse vírus é enorme. Então, e quando a gente diz relações, eu estou falando de todas as relações, tá? Oral, anal, vaginal, todas as formas de sexo transmitem o vírus se a pessoa tiver com uma carga viral significativa. O município de Mafra está bem estruturado na relação dos testes rápidos. Você falou que são 15 novos casos em 2018. 15 novos casos em 2018. E essa descoberta pode ser no posto de saúde? Isso mesmo. Todas as nossas unidades de saúde dispõem do que a gente chama do teste rápido. É umas plaquetinhas que, com um pouquinho de sangue que é tirado da digital do paciente, em 10, 15 minutos você consegue dar o resultado, tanto para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Então, assim, gratuito, não precisa agendar consulta, esse exame é feito com o enfermeiro, com a enfermeira da unidade, em 15 minutos você tem o resultado. Dando negativo, parabéns, dando positivo para qualquer uma dessas doenças, vai ser orientado. No caso da sífilis, fica na unidade mesmo, é tratado com o médico da unidade. No caso do HIV, é encaminhado para a vigilância epidemiológica, temos uma equipe lá, composta por enfermeiro, técnico e médico, que vai fazer esse acompanhamento, tanto para o HIV quanto para as hepatites. Mas o importante é fazer o teste. O que tem de significativo quando se fala de HIV? É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento, e dá para se viver muito bem com o vírus. É melhor descobrir o vírus a tempo, fazer o tratamento, do que não descobrir e adoecer, porque depois de doente fica um pouco mais difícil restabelecer as condições clínicas da pessoa. E essa doença, sendo acompanhada, ela consegue ter uma qualidade de vida até o normal, ou ela sempre vai ter essa... Ela vai ficar com vírus no corpo para sempre, até que tenha-se uma cura, mas você leva a vida bem próximo do normal. Eu digo que não é normal porque você vai precisar tomar um remédio todo dia. Mas hoje se compara, a pessoa que convive com HIV, ela leva uma vida tão normal quanto a pessoa que convive com hipertensão, com diabetes, porque ela precisa tomar o remédio, ter uma qualidade de vida, uma boa alimentação, noite de sono, e vai se viver por muitos anos. Talvez vai morrer de qualquer outra coisa, menos do vírus. Nós já temos pessoas vivendo com 30 anos com vírus e está levando vida normal.
Qual que é a faixa etária hoje mais... Porque até um pouco tempo atrás era os jovens adolescentes, né? Hoje a terceira idade também está na onda. Qual que é, Mafra, qual que seria a faixa etária mais... O público maior ainda é o jovem. Ainda é o jovem. A pessoa do 18 aos 35 anos. Esse é o grupo maior. Mas nós temos pessoas da terceira idade que estão se infectando. Aí por N motivos, tá? Por confiar na pessoa que conheceu, por não é da geração do preservativo, então o preservativo não é uma coisa comum para ele. Tem pessoas que têm receio. Tem receio. Então tem esses fatores. Mas nada justifica. O pior é jovem. Nós temos jovens com 18 anos. Então, assim, iniciando a vida sexual e já adquirindo o vírus. E aí, isso aí... Hoje tem tratamento também para o filho não nascer com... Sim, nós temos, em Mafra mesmo, temos mulheres que tiveram filhos e, graças a Deus, fez todo o tratamento certinho, a criança recebeu a medicação nas primeiras horas e não é soro positivo. Mas, para que não seja soro positivo, precisa estar em tratamento e precisa informar o profissional médico, informar na maternidade na hora do parto, para não fazer parto normal, para não amamentar. Isso vai garantir que essa criança não adquira o vírus. O soro positivo ali, ele tem uma restrição. Eu lembro que no começo da descoberta da doença, as pessoas comiam em prato separado. Não. Hoje, esse tabu já acabou, ainda tem. Talvez nessa época era por falta de conhecimento. Hoje não, hoje é claro. A única forma de transmissão é sangue contaminado. Então, o sangue da pessoa com o vírus tem que entrar em contato com o sangue da outra pessoa. Então, não vai passar no talher, não vai passar no abraço, não vai passar na toalha, desde que não tenha sangue ou secreção. Digamos, esperma da pessoa ali e uma porta de entrada. O que é uma porta de entrada? Um ferimento, algum lugar que esteja machucado que esse vírus possa entrar. Então, no convívio com uma pessoa portadora do vírus, é vida normal, tá? E aí é uma situação que para vocês que é enfermeiro, trabalha no dia a dia também, é um cuidado a mais também, né? Sim. Que o paciente chega machucado, um acidente, você não sabe de onde se machucou. E aí o enfermeiro tem que estar super preparado. Para nós que somos da saúde, independente do qual local que trabalha, a gente parte do princípio que todo mundo pode ter. Então, se eu for atender uma pessoa que tem um ferimento, eu sempre vou usar todos os EPIs possíveis. Vou usar luva, vou usar jaleco, vou usar óculos, porque ela pode ter o vírus e nem mesmo ela sabe. Então, os cuidados é igual para todo mundo. O Jonas Eide, conhece? Sim. Esse figura. Douglas, pede pro Márcio falar sobre tuberculose. Um outro tema bastante preocupante em nosso município, porque nós temos descoberto alguns casos ao longo desse ano. Foram 4 novos casos que foram descobertos, e desses 4 novos casos, um caso que não aderiu ao tratamento. Então, essa pessoa supostamente está no município contaminando outras pessoas por não fazer o tratamento. Ela não é obrigada a fazer, então ela descobriu, ela recebeu o diagnóstico, mas ela tem outros problemas que dificultam a adesão, outros problemas de ordem social, dependências que dificultam. Então, a tuberculose no nosso município está presente, é fácil de diagnosticar, a gente precisa apenas da amostra do escarro. As unidades de saúde estão capacitadas para receber essa pessoa que supostamente tenha tido contato com uma pessoa tuberculosa com TB positiva ou que tenha algum sintoma que possa ser indicativo de estar com TB, por exemplo, assim, pessoas com emagrecimento sem uma causa específica, pessoas que têm sudorese noturna sem uma causa específica, pessoas que têm febre diurna, pessoas que têm tosse há mais de 2 semanas. São pessoas que a gente pode desconfiar que talvez esteja com TB. Então, essa pessoa pode procurar a unidade de saúde, o posto de saúde do seu bairro, conversar com o enfermeiro. Neste primeiro momento, não precisa passar por consulta médica. O enfermeiro vai orientar sobre a coleta do escarro. Esse material será encaminhado para a vigilância epidemiológica de Mafra. Nós vamos encaminhar para Joinville. Em média, 5 a 7 dias tem um resultado. Sendo positivo, eu mesmo, enquanto enfermeiro, entro em contato com essa pessoa e chamo para começar o tratamento e as orientações. Quanto antes, mais rápido. Quanto antes,
Melhor, porque assim, a partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, durante 15 dias, ela obrigatoriamente tem que usar uma máscara para não transmitir, e depois de 15 dias ela não transmite mais. Então ela só vai transmitir enquanto não iniciar o tratamento. Por isso que a descoberta com antecedência é significativo para não disseminar ainda mais. Muito bem. Na saúde, aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Márcio, deixa você com as suas considerações finais e já te agradecendo pela disposição de estar conosco, e seja bem-vindo sempre para a gente voltar a conversar, e deixo o convite aberto para você ali para dezembro a gente voltar a conversar sobre o HIV, que é uma semana especial ali para tratar esse assunto. Ok, então, eu agradeço o convite, então me coloco também à disposição enquanto representante da Secretaria de Saúde, enquanto funcionário, para que sempre que vocês quiserem fazer alguma matéria, a gente se coloca à disposição, e principalmente para a população, para o nosso ouvinte. Nós temos no nosso município uma estrutura de atendimento de saúde capaz de acolher as demandas. Então, não se sintam envergonhados, acanhados em procurar uma unidade de saúde. Fala com o enfermeiro. Muitas coisas são resolvidas com o enfermeiro sem a necessidade do médico. Agora, nesse momento aí, a gente está passando por uma turbulência nacional que algumas pessoas vão se apavorar a questão do médico. Lembre, tem mais pessoas na unidade que podem não substituir o médico, mas que pode dar um respaldo neste momento. Não sei se você é dessa época, mas há alguns anos atrás quem fazia parto era a parteira, né? Sim, não era nem uma enfermeira, uma parteira. E hoje parece que a gente depende muito do profissional médico, né? Se não tiver o médico, parece que não foi bem atendido. Sim, não. É que, infelizmente, é embutido isso para a sociedade, de que só o médico resolve. Não. Outros profissionais dentro dos serviços também resolvem algumas coisas. Acho que cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Tem coisas que é só o médico, tem coisas que é só o enfermeiro, só o técnico, só o agente comunitário. Então, mas, na dúvida, procura o serviço de saúde, que com certeza será bem orientado. Muito bem, muito obrigado, Márcio. Um abraço lá para a Secretária de Saúde, para todo o pessoal da sua equipe. Sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui com essa entrevista ao vivo para você, falando sobre um aparato geral sobre as vacinas, e falando também sobre AIDS, sobre HIV e tuberculose. E a gente vai voltar a falar esse tema no próximo mês. Já fica aqui o nosso convite para você. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.